Pessoal, vamos trabalhar agora com o segundo tema da aula aqui dentro do Bootstrap, que é o layout, tá? E eu aproveito para falar que eu tentei dividir essa aula de maneira parecida com a documentação do Bootstrap, tá? Então nós vamos trabalhar nessa parte agora. Só que perceba que cada uma dessas partes aqui, tá? Se eu deixo minimizar essa, nós temos aqui várias coisas, né? Vários itens aqui dentro da tela, tá? E, obviamente, eu não consigo passar tudo isso, tá? Dentro do tempo que a gente tem da disciplina. Então, eu selecionei aquilo que eu acho mais relevante em cada um desses temas, tá? Vamos trabalhar agora dentro do layout. Dentro do layout, eu selecionei esses três primeiros temas aqui que eu julgo ser os mais relevantes, tá? Então, começando para definir o que a gente vai entender como essa parte de layout, tá? Então, por layout, a gente vai entender como recursos aí, ou classes, para a gente posicionar esses elementos, dar um comportamento ali de tamanho para esses elementos, ou seja, definir a área, o espaço e o posicionamento que esse elemento vai ocupar, tá? Porém, eu tenho outras classes depois lá em utilitários que eu também vou utilizar para definir posicionamento desses elementos também, tá? Mas aqui o posicionamento seria se ele vai ficar centralizado, se ele vai ocupar toda a linha, se ele vai ficar mais ajustadinho no meio da linha, se ele vai ocupar 70% ou 80% ou 90%, enfim, né? Não vai ter essa porcentagem, mas enfim, qual que vai ser a área que ele vai comportar. Se a hora que eu for diminuir a tela, aquele elemento que estava ocupando 70%, ele vai começar a ocupar 30% ou ele começa a ocupar 100%, tá? Então, bem como que a gente vai ajustar esse tamanho dos elementos, tá? Na nossa tela normal, mas também como que eu vou ajustar o tamanho desses elementos frente a diferentes tamanhos de tela, tá? Então, para fazer tudo isso, nós vamos ter três conceitos aqui, tá? O primeiro de breakpoint, o segundo de container e o terceiro de grid, tá? E todos eles nós vamos ver que nós conseguimos trabalhar em conjunto para obter o sucesso do layout dentro do Bootstrap, tá? Eu diria que essa parte do grid, combinada com as outras três, né? Porque eu só vou poder aplicar grid no container e também junto com o breakpoint, que vai ser vamos dizer assim, o ponto-chave do Bootstrap para responsividade, tá? Que eu vou conseguir ajustar os elementos da minha tela para diferentes tamanhos de tela. Okay? Então, começando aqui pelos breakpoints, tá? O que são os breakpoints? São pequenas siglas, tá? Que vão atender determinadas regras de tamanho de tela. Então, lembra lá em CS1 que a gente trabalhava com Media Query? Então, se a minha tela for maior que tanto, eu aplico determinados estilos do CSS. Aqui vai ser o substituto da minha Media Query, tá? Então, em vez de eu ir lá programar um @media, falar sem screen, isso é tudo, especificar aquele tamanhozinho lá da tela na mão, tá? Sair da área de impressão, enfim, se for uma impressora, aqui ele já tem uma série de siglas e valores definidos. Então, por exemplo, se eu utilizar XXL, significa que eu vou aplicar um determinado estilo para telas maiores que 1400 pixels. Se eu utilizar XL, que é de extra large, tá? Sempre o X é substituto do extra, tá? Ou do cheese, no caso de lanche, tá? Maior que 1200. O LG de large, tá? De largo, de grande, telas maiores que 992, tá? O medium, MD, telas maiores que 768. O SM, maiores que 700 de small, né? Maiores que 576. Se eu não falar nada, significa extra small. São telas, tá? Cuja área é menor aqui que 500 largura, né? Menor que 576 pixels, certo? Então agora a gente não vai precisar mais fazer os media queries, nem definir os valores na mão. A gente vai utilizar, quando fizermos uso do Bootstrap, essas siglas aqui, tá? Então vamos tentar memorizar, pausa o vídeo, tenta memorizar, que a gente vai utilizar muito isso daqui para frente, certo? Outro conceito que a gente vai utilizar para fazer o nosso exercício, tá? É o de container. Por quê? Tá? Quando eu for aplicar o meu grid, que vai ser o próximo item, eu só vou poder aplicar no container, tá? Mas eu não quero aplicar grid. O container ele vai te dar um comportamento muito interessante que a gente já utilizou muito também. Por quê? Qual seria esse comportamento? O comportamento ele já vai colocar o comportamento de container, né? Ele já coloca um padding dentro do seu elemento. Então, muitas vezes a gente sempre está com o elemento com conteúdo colado na borda, a gente aqui lá colocar um padding na mão. Aqui, se eu fizer ele ser um container, ele já vai ter um padding. E lembra que sempre, por exemplo, o corpo da nossa página, a gente acabava tendo que colocar margem alta para a esquerda, margem alta para a direita, para que ele ficasse centralizadinho, tá? Ou se eu tivesse uma imagem que eu quisesse colocar centralizado, a gente precisava mexer nas margens alto dele. O container já vai ter esse comportamento aí também, tá? Mais especificamente, um tipo de container, tá? Que é o ponto container, tá? Mas eu posso também ter o container fluid, que ele vai pegar e vai ocupar 100% da minha página, tá? Mas aí vai ter um padding. Eu também posso ter um container tracinho
breakpoint, tá? Que ele vai ser uma largura de 100%, só que só para aquele breakpoint especificado. Bom, falei várias coisas aqui, falei de container, falei de breakpoint, mas eu acho que vai ser mais fácil a gente entender se a gente for fazer um exemplo disso, tá? Então, para fazer esse exemplo, vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu meter ela daqui. Eu vou colocar aqui, então, já que nós estamos na parte do layout, eu vou criar uma pastinha do layout. Tá? Eu vou ter outros tipos de layout que eu trabalhar com grid, então eu vou criar um novo arquivo aqui que eu vou chamar de container.html. Tá? Para não ter que ficar entrando toda hora na documentação, eu vou copiar essa parte anterior, que eu já tenho aqui o link do meu Bootstrap, eu vou colar aqui. Né? Não vou precisar mais do source, então vamos apagar o source, vou ficar só com HTML. E aqui no lugar do body, tá? Eu vou apenas substituir o meu H1 aqui, eu vou colocar um container. E no lugar do main, eu vou colocar aqui 3 divs, ou 3 sections, como preferir. Vou colocar section, que eu coloco um H2 dentro dele. Tá? Ah, não, vamos de div mesmo, tô na dúvida. E aqui eu vou colocar div 1, vou colocar aqui outra div 2, vou colocar aqui uma div 3, certo? Então, copiando o caminho dessa página, abrindo no meu browser, tá? Só para a gente ver o resultado, eu tenho aqui essas divzinhas aqui. Só para a gente ver o fundo dessas divs e para eu não ter que mexer com CSS neste primeiro momento, tá? Eu já vou antecipar algumas classes de background que a gente tem. Então, por exemplo, posso colocar aqui um BG secondary, tá? Seria background secundário. Eu posso colocar aqui um BG info e um BG warning, tá? Não se preocupe que nós vamos ver o que significa cada um desses backgrounds, tá? E as outras opções que nós temos. Só que ao atualizar minha página, tá? Minhas divs já vão ficar confundindo. Só para eu poder ver de fato a área que eles vão ocupar, tá? Perceba que aqui não tem nenhum estilo ainda. Mas se eu chegar aqui nesse meu primeiro div, além do background secondary, eu falo, olha, classe, você também é um container? O que vai acontecer com esse cara? Vou atualizar, ó. Perceba que esse elemento já ficou ocupando uma determinada área aqui. Já tem um padding dentro dele, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Já tem um paddingzinho dentro dele que não tinha nos outros divs e ele já ficou centralizadinho aqui para mim, tá? Isso de aplicar o container. Bom, eu falei também que tem uma outra classe container que é chamada de container tracinho fluid, ou container fluido, tá? Esse container fluid, ó, vamos atualizar. O que ele fez, ó? Ele colocou o padding aqui à esquerda, tá? Pad fica à esquerda e à direita, perdão, não é um pad em todos os lados, mas colocou o pad à esquerda e à direita e faz o elemento ocupar 100% da página. E a gente viu que a gente tem um container breakpoint, né? Então seria o container. E sempre que tiver o breakpoint vai ser alguma daquelas siglas, né, que a gente tem, por exemplo, MD. E aí vamos ver o que o MD significa mesmo. Ó. MD maior que 768. Só que aqui ele é um pouquinho invertido, tá? Seria para o breakpoint especificado, tá? Seria o seguinte, até esse breakpoint aqui. Então, até 768 ele vai ter 100% de largura. A partir de 768 ele vai ter o comportamento do container. Ou seja, ele vai ser container fluid até o breakpoint e vai ser container após o breakpoint, certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Coloquei aqui container MD. Vamos atualizar aqui, ó. Eu estou com uma tela maior que 768, ó. Ele está tendo o comportamento igual do meu container, tá? Porém, ó, a hora que eu diminuir o tamanho da minha tela, ele já está com o comportamento do container fluid, tá? Então é bom, legal, se você tem uma tela grandona, né? O elemento ele fica mais centralizadão. Se você começou a diminuir muito a sua tela, né? Você já faz o seu elemento ocupar o lado a lado. Tudo bem? Tá? Só colocando aqui um outro, ó, vou colocar SM de small, tá? Para a gente ver. Então, ó, agora eu posso diminuir um pouco mais a tela, ó, que ele não está ocupando toda a largura, só a hora que bateu o small, agora sim ele está ocupando 100%. Tá? Mas perceba que o meu container normal, hora que dá o small também, ó, ele já passa a ocupar o 100% também. Tudo bem? Então só compensa você ter o container breakpoint para o MD para frente, certo? Então esses são os
containers, tá? Então, quando a gente tem fazer aquele nosso corpo da página lá, para deixar ele todo mais centralizadinho, bonitinho, a gente pode fazer aquele corpo utilizando o container agora, tá? Além disso, né, por fim, nessa primeira parte do layout, nós temos o esquema de grid, tá? O que é o esquema de grid, tá? Esse esquema de grid do Bootstrap, ele vai pegar cada container e dividir um espaço de 12 colunas, tá? Então, por exemplo, se a gente voltar na página, né, como se eu pegasse esse cara aqui e dividisse ele em 12 partes, certo? E aí eu posso pegar, especificar quantas colunas um elemento que for filho desse container, ele vai ocupar, certo? Como assim? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, vamos aqui abrir o nosso VS Code. Vou colocar aqui o meu novo arquivo, vou colocar eu estou colocando fora do layout, né, agora que eu percebi. Então, vamos lá, grid.html. Tá? Deixa eu pegar os dois aqui e mover para dentro do layout, que eu não vi que eu estava criando fora. Dentro do grid, eu vou copiar esse conteúdo do container, vou jogar para cá, certo? E eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar uma div qualquer, pode ser meu main mesmo, tá? Funciona como um elemento pai. Eu vou falar, cara, você é um container, certo? Fazendo isso, ó, vou colocar aqui até um background secondary nele aqui. Tá? Colocar só um parágrafo aqui, teste, só para a gente ter algo para já renderizar na tela. Copiei o caminho. Tá? Vou colar aqui, ó, tem o meu container, na verdade tem que trocar o grid agora para grid, né? E tem aqui o meu main, ó, meu main está centralizadinho, bonitinho, e eu tenho aqui o teste dentro dele, certo? Deixa eu só trocar aqui para grid, para ficar bonitinho. Aí vamos supor, né, que dentro, tá, desse carinha aqui, que ele é um container, eu posso especificar quantas colunas cada filho dele vai ocupar. Então, vamos supor que eu tenha um filho aqui que é uma div, tá? Vou colocar aqui div 1, tá? Vou colocar div 2 e vou colocar div 3. E aqui eu vou fazer o que é div 1, div 2, div 1, div 2, div 3, para a gente ver a divisão. E aí eu quero fazer o seguinte, falar que essa div 1 eu quero que ela ocupe 3 colunas. Dentro desse meu container, quando eu coloquei container, ele já vai criar essa divisão de 12 colunas para mim. Então, beleza, tá? Vou colocar aqui que eu quero que ele ocupe 3 colunas. E para isso eu vou colocar tracinho o número de colunas que eu quero que ele ocupe. Tá? Aqui no meu div 2, eu vou colocar 4 colunas para ele. E aqui no div 5 eu vou colocar 5 colunas para ele. Só para a gente ver de fato, né, quanto que cada um desses caras está ocupando, eu vou colocar aqui também BGs para esse cara aqui. Vou colocar BG Info, BG Warning, BG Primary. Tá? Não se preocupe, eu já falei que nós já vamos ter essas tabelinhas de cores. Vou salvar, eu vou atualizar a minha página. Tá? Atualizei, só dar um zoomzinho aqui para vocês verem melhor. E perceba que, de fato, se a gente enxergar, né, que esse carinha aqui está dividido em 12, né, então se a gente pegar essa área aqui e colocar aqui 1, 2, 3, essa div aqui está ocupando 3 colunas, essa div aqui está ocupando 4 colunas, essa div está ocupando 5 colunas. Mas ficou cada um, né, na sua específica linha. Então essa div está ocupando essa linha inteira, em vez de ocupar a linha inteira, está ocupando, entre aspas, né, ocupando a linha inteira, só que o tamanho dela, né, ela está ocupando 3 colunas da linha inteira. Tá? Esse daqui está ocupando 4, esse daqui está ocupando 5. Só que se eu quiser falar, não, eu quero que esses 3 carinhas aqui, eles fiquem na mesma linha. Então tem um botão, quero um outro botão do lado, quero um outro botão do lado, e assim por diante. Tá? Ou quero mesmo fazer com que essas divs aqui fiquem uma do lado da outra. Tá? Como que eu vou fazer isso via Bootstrap? Eu vou ter que colocar esses 3 caras aqui dentro de um elemento pai, tá? Então dentro de uma div, vou acertar aqui, cuja classe seja linha, tá? Então, ó, esses 3 elementos aqui, eles comporão a mesma linha, só que nessa linha, esse cara vai ocupar 3 colunas, esse cara 4 colunas, esse cara 5 colunas, tá? Feito isso, ó, se eu atualizar minha página, agora eu tenho esse cara ocupando 3, esse cara aqui ocupando 4 e esse cara aqui ocupando 5 colunas, tudo bem? Se por um acaso, tá, eu não especificar o número de colunas, eu só colocar col e col,
o que vai acontecer? Tá? Ele vai distribuir igualitariamente as colunas para esses elementos filhos, certo? Então, esse daqui está ocupando 4, esse daqui está ocupando 4, e esse daqui está ocupando 4 colunas, tá? E aí eu vou fazer um experimento aqui, que é deveras legal, que é o seguinte, tá? Eu vou fazer este mesmo experimento, ó, vou copiar e colar, tá? Para a gente ficar com duas linhas. Só que nessas linhas, tá? Eu vou especificar outras configurações. E quais seriam essas configurações, tá? Eu vou utilizar o call, só que em conjunto com o call, eu vou utilizar um breakpoint, ou seja, eu posso definir quantas colunas serão ocupadas para cada tipo de breakpoint. Então, por exemplo, a princípio, né, que é aquele extra small, quando eu não especifico nenhum breakpoint, ele vai considerar o extra small, que são telas menores, e eu nunca decoro, eu só sei que é 500 e pouquinho, tá? Então não tem problema que a gente vem aqui no slide, layout, breakpoints, perdão. Já vou deixar uma telinha aberta só nisso, só porque a gente vai recorrer. Ó, se eu não falar nada, é menor que 576, certo? Então, eu posso especificar da seguinte forma. Falo, ó, se não tiver nada especificado, cada um desses carinhas aqui vai ocupar 12 colunas. Certo? E aí eu aproveito também, tá? Para fazer a seguinte observação. Mesmo que eu tenha row, tá? Que eu estou falando, ó, esses caras têm que ocupar uma linha. E eu tenho algo que ultrapasse, se essa continha ultrapassar as 12 colunas, ele vai jogando os itens para a linha de baixo. Falou, ó, esse primeiro cara já ocupou 12 colunas. O de baixo não cabe mais na mesma linha, então ele vai jogar para a linha de baixo, tá? Então só para vocês verem, vamos atualizar a nossa página aqui, ó. Ficou cada um na sua linha, porque esse cara já está ocupando 2 colunas, o outro não cabe na mesma linha, foi para baixo. Tá? Então esse comportamento também. Se eu colocar, por exemplo, ó, 8, e de baixo eu colocar 5, tá? 8, o de baixo não cabe na mesma linha, ele foi para a linha de baixo, tudo bem? Então vamos lá. Isso daqui é para quando eu tiver telas extremamente pequenas, né? Ou se não tiver nenhuma outra configuração aqui de colunas, ele sempre vai ocupar 12 colunas. Só que eu quero o seguinte, falo, ó, quando, tá, eu tiver numa tela média SM, por exemplo, eu quero que cada um desses caras aqui ocupem, vamos colocar aqui, 6. Tá? Então, call 6, call SM6, tá? Então, small, vamos voltar lá no breakpoint, ó. Small, para telas maiores que 576, eles vão ocupar 6 colunas cada um. E quando eu tiver telas grandes, vou colocar aqui um LG, por exemplo, tá? Eu quero que cada um ocupe 4 colunas. Então, vou colocar aqui, ó, call LG 4, tá? Call LG 4 e call LG4, tá? O que vai acontecer agora? Vou voltar na minha página, eu vou atualizar. Então, a princípio, ó, cada um está ocupando 4 colunas, porque eu tenho 12, cada um está ocupando 4, ficou divididinho aqui bonitinho. Por quê? Quem que está atendendo esta minha resolução? Qual que é a minha resolução de tela? Eu tenho uma resolução de tela que atende o large, tá? Ela está maior que os 992, eu sempre esqueço, os 992 pixels. Porém, se eu pegar essa minha página aqui, ou essa minha tela, e começar a diminuir, tá? Então, eu estou no large, vai chegar um momento que quem vai atender, tá, a minha tela vai ser esse cara aqui, vai ser o small, porque eu não tenho mais uma tela maior que 992 pixels. Eu tenho uma tela agora maior que, vamos lá de novo, o small que eu especifiquei, maior que 576 pixels. Então, quando eu tenho uma tela com 576, maior que 576 pixels, quem vai atender aquela resolução vai ser esse carinha aqui. Então, cada um vai ocupar 6 colunas. É por isso que, se nós abrirmos nossa tela, esse cara aqui está ocupando a metade, certo? 6 das 12, e esse cara aqui está ocupando 6 das 12. Como o outro não cabia na mesma linha, ele foi automaticamente para a linha de baixo. E, se eu diminuir ainda mais, vai chegar um ponto que cada um vai ocupar as 12 colunas. Então, cada um está ocupando as 12 colunas aqui. Obviamente que eu estou aplicando isso para div, tá? Mas vale para qualquer coisa. Tamanho de botão, tamanho de caixa de texto, tamanho de label de formulário, tamanho de imagem. O que você quiser, você pode utilizar esse sistema de colunas. Desde que você tenha um pai que seja um container. Ok, pessoal? Então é isso. Com isso, finalizamos a nossa parte de layout. E depois nós vamos ver aqui algumas
classes aqui para lidarmos com reads, com display, que é para colocar fonte extremamente grande, com espaçamento de parágrafos, com destaque para parágrafos, que chama de tipografia, com imagens e com tabelas, tá? Então, até mais.